Bom dia, amadas, paz e a graça do Senhor Jesus. Me chamo Gisélia, e nós estamos aqui para dar continuidade ao livro de Provérbios, esse estudo maravilhoso, qual tem nos ensinado, tremendamente, tem falado ao nosso coração, verdadeiramente como ser sábio, de onde vem a sabedoria, sabe, tantas coisas as quais nós recebemos através da sabedoria, de sermos pessoas sábias. E hoje eu vou ler o capítulo 16 de Provérbios. Fala assim: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altível de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança são justos ao Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem piedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Lá no verso 20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos sábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Ele termina exatamente esse versículo como começou, quando ele fala
Porque em outras versões ele fala assim que o homem pode preparar todas as coisas, mas o Senhor é que dá a resposta, né? E quantas são as vezes que nós planejamos algo a qual não dá certo ou acaba nos frustrando, sendo que a resposta disso tudo nós podemos planejar. Deus não nos isenta de planejarmos. Nós precisamos sim planejar algo para as nossas vidas, mas precisamos também entender que a resposta ela vem de Deus. A resposta não é nossa. Não é tudo, não está no nosso controle, né? Todos os caminhos, ele fala no 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou seja, às vezes nós estamos sendo guiados para um caminho a qual nós, aos nossos olhos, achamos que aquele caminho ali é o certo, né? Mas o Senhor é que sabe da intenção do nosso coração. E é tão interessante quando nós pedimos algo a Deus, quando nós necessitamos pedir, fazer algum pedido a Deus, Deus olha o nosso pedido, mas Deus olha a nossa intenção do nosso coração. Isso é tão verdadeiro porque quando a nossa intenção de recebermos aquilo, algo do Senhor, é a mesma intenção de não só pedirmos para nós, mas para os outros. Porque, bem verdade, Deus ele nos deixa um mandamento único, né? Um mandamento que está acima de todos os outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todas as nossas petições, elas não devem ser egoístas, elas têm que ser pautadas também em ajudar outras pessoas. E quando Deus vê que a intenção do nosso coração é também ajudar as outras pessoas, Ele age, né? Ele faz com que o nosso desejo, o desejo do nosso coração, ele se realize. Então ele diz, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. E o que eu vejo é que esse capítulo 16 tem tanta coisa assim que você pode extrair de cada versículo desse, que Deus ele sempre está nos guiando, dizendo sempre assim, Deus foi que fez todas as coisas. Ele que sabe, Ele que planeja os nossos passos, os nossos caminhos, aonde nós podemos andar, né? Aí ele fala, né, a abominação Senhor é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas, né? Então, aquela pessoa que é altiva, né? Aquela pessoa que quer se achar, porque às vezes, muitas das vezes, em muitas situações da vida da gente, nós achamos que a força do nosso próprio braço, nós conseguimos algo, nós conseguimos fazer alguma coisa. E às vezes até temos entendimento em certas coisas, temos a autonomia, temos o conhecimento, né? Mas mesmo com o conhecimento, Deus ele diz, coloca, sabe, a resposta certa vem dele. A resposta de todas as coisas vem do Senhor. Nós planejamos muitas coisas, até com os nossos entendimentos, com aquilo que sabemos. Mas temos que entender que a resposta, ela vem de Deus, né? E a sabedoria, né? É ter sabedoria, ter entendimento, para que nós possamos entender. Aí ele fala lá no verso 8, eu saltei alguns versos aqui, porque tem alguns que é mais assim, chamativo para nós. O verso 8 ele fala assim, melhor um pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça. Ou seja, Deus mais uma vez nos leva a entender que a justiça dele, né, que aquilo que ele faz é perfeito na hora dele, no momento dele, né? Então, às vezes é melhor o pouco, porque às vezes as pessoas pensam muito em prosperidade, em ser algo, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Prosperidade é você ter ausência de necessidade em todas as áreas da sua vida, em todas. Não se diz respeito só financeiramente. É você saber exatamente que você necessita de prosperidade em todas as áreas. Saber que na área espiritual você precisa ser temente ao Senhor. Na sua área física você precisa se cuidar fisicamente. Na área sentimental você precisa estar bem com seu esposo, com sua esposa, ou orar a Deus para lhe enviar um varão de guerra, um varão abençoado. Sabe, na sua vida, em todos os sentidos da sua vida financeira, você tem que viver
sem aquela preocupação, né? O dia de amanhã pertence ao Senhor. E ele fala lá no 11, disse assim, o peso e a balança são justas ao Senhor. Os pesos, quando Deus coloca algo na balança, Ele coloca os seus pesos para poder medir. Porque os pesos do Senhor são justos, não são iguais aos nossos, né? Porque às vezes queremos pesar as coisas, queremos ser juízes na vida de outras pessoas. E nós não fomos chamados para ser juízes, né? O único juiz general aqui é o Senhor, é Deus. E é Ele que coloca, né, os pesos para que Ele possa medir a cada pessoa. E ele fala assim, lá no 15, no semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Mais uma vez, ele está fazendo analogia aqui com o ouro, com a prata, que são coisas de valores, né? E ele mesmo fala aqui que quão maravilhoso é adquirir a sabedoria ao invés disso, né? Porque com sabedoria, quando nós entendemos que a sabedoria ela tá acima, sabe, de muita coisa, nós podemos entender que através da sabedoria nós podemos ter o ouro e a prata. Porque quando nós somos sábios em todas as áreas da nossa vida, a gente sabe exatamente onde pisar, a gente sabe exatamente o que fazer, né? Melhor é ser humilde de espírito, lá no 19, com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos, né? Então, a palavra de Deus, esse livro de Provérbios, ele é muito rico em tudo que ele fala. Tudo que ele diz, tudo que ele nos aponta, tudo que ele nos está para que nós meditássemos, está escrito nesse livro de Provérbios. Se nós nos engajarmos, se nós assim dedicarmos realmente a meditar nesse livro, né, nós vamos sair daqui mulheres extraordinárias, mulheres, sabe, que verdadeiramente têm no seu coração a sabedoria que vem do alto. E eu fico imaginando, Salomão, ele podia ter pedido todas as coisas para Deus. Quando Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria, né? Mas aí eu vou lá atrás, Davi, né? Davi, que foi o pai de Salomão. Davi ensinava o seu filho. Davi foi verdadeiramente um pai presente para Salomão. Porque Davi tinha os ensinamentos dele com Salomão. E Salomão, ele se deleitava, sentava e ouvia o seu pai pelos ensinamentos. Então, honrar ao pai, né, com o ensinamento que Deus deu. E Davi dizia nitidamente, quando for a hora, for o momento que Deus aparecer para você e te dizer o que você tem que pedir, o que você precisa pedir, meu filho, é sabedoria. E foi isso que aconteceu, né? Ele pediu a sabedoria que vem do alto, né? Aí ele fala aqui do ímpio, né? Lá no verso 27, ele fala assim, o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos, né? Pessoas que são usadas, muitas das vezes, para separar pessoas que têm o mesmo propósito. Mas quando se tem a sabedoria, a gente consegue discernir quem está perto da gente. Eu digo muito, Jesus ele foi muito seletivo. Jesus tinha muitos discípulos, não eram só os 12, eram muitos, né? Mas os 12 foi que ele separou para andar com ele, né? Dentre os 12 tinha 3, né? Que ele sempre chamava para fazer milagre. E dentre esses 3 tinha um que deitava no seu ombro. Então que nós possamos ser esse um para Jesus. Nós possamos a cada dia, sabe, se deleitar da palavra do Senhor, se deleitar desse amor verdadeiro, dessa sabedoria que vem do alto. Que Deus abençoe a vida de vocês e que esse seja um momento assim, divisor de águas para a sua vida. Que o Espírito Santo possa te fortalecer todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.